Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias como essa de hoje, que não é história, mas é a história do presente, fazendo história. Estamos aqui hoje no Rope Days, que é um especial, é um treinamento especial da Escola Superior de Bombeiros de Salvamento em Altura. Mas antes de a gente começar esse programa especial, onde nós entrevistaremos várias pessoas que estão aqui, que serão palestrantes, serão expositores, a gente vai fazer a abertura com a pessoa mais importante desse evento, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Newton. Coronel Newton, muito obrigado por estar aqui prestigiando esse evento, que eu acredito ser um evento fantástico para o Corpo de Bombeiros. Eu gostaria de ouvir do senhor aí qual é a importância desse evento para o Corpo de Bombeiros. Bom dia a todos. Só uma retificação, a parte mais importante do evento são os participantes, né? Nós estamos aqui para prestigiar um evento que envolve 9 unidades da federação, uma delegação estrangeira. É um privilégio estar aqui para relembrar dos conhecimentos, aperfeiçoamentos, verificar novas tecnologias e inovações que vão dar sustentação ao serviço do bombeiros do futuro. Que do bacana. atual, presente e do futuro. E isso é muito importante de fazer essa congregação e crescimento conjunto com as demais unidades da federação. Falei que era a pessoa mais importante, me perdoe, mas é porque se o comando do bombeiro não apoia a iniciativa como essa, o evento não existe, não é? Mas é verdade, a gente vê aqui, são 9 estados que estão participando. 9 estados com o estado de São Paulo. Parabenizar a Fundabom por ter arregimentado e capitaneado esse processo todo que já vem sendo desenvolvido há vários anos. Isso traz a tradição que a gente costuma brincar dos 3 Cs, né? Chantilly, Carnecina e Caldas, né? Então a gente lembra lá da sessão de salvação e de tudo que aconteceu e da construção do salvamento à altura, principalmente em razão das 3 torres do inferno, né? O Andral, Joelma e Grande Avenida, em que houve toda uma estratégia de salvamento em edifícios elevados. Isso a gente vê o crescimento dessa especificidade do Corpo de Bombeiros. É mais um serviço que é prestado à comunidade, que o nosso profissional ele está numa situação sui generis, porque basicamente ele tem que tomar as decisões num local inóspito, de grande risco para ele, para a vítima e para o próprio cenário. Esses eventos eles colaboram para a gente mitigar e melhorar a prestação de serviço à sociedade, que é a razão de existir do Corpo de Bombeiros Militar. Fantástico, né? E a gente vai estar aqui para registrar, Niltinho, essa história que começou lá atrás, né? Você já citou aí 3 pessoas importantíssimas, né, nesse processo, citou o próprio Coronel Caldas, e a gente vai trazer aqui pessoas que serão palestrantes que fizeram parte da construção do que é hoje o salvamento em altura no Corpo de Bombeiros. Eu que tenho que parabenizar o comando mais uma vez por ter apoiado esse evento, trazer essas pessoas, né? Além de a gente transmitir, né, o evento tem esse condão de transmitir novos conhecimentos, mas também de resgatar a história daqueles que construíram tudo isso. E deixar registrado esse nosso agradecimento para as demais unidades da federação que confiaram e colocaram as delegações para participar desse mais do que relevante evento de nível internacional hoje. Muito obrigado. Bem. Obrigado, Niltinho. Parabéns mais uma vez. A gente hoje aqui, durante todo o evento, hoje e amanhã, nós entrevistaremos várias pessoas, né? Essas pessoas que nós citamos, que fazem parte da história, pessoas da atualidade, que estão fortemente envolvidas com atividades de salvamento à altura. Acompanhe essa programação, ela vai ser fantástica. Obrigado, Niltinho. Eu que agradeço. Com Deus. Dando continuidade aqui às nossas entrevistas do Rope Days, a gente está recebendo aqui agora o Coronel Rodrigues. Coronel Rodrigues, que foi oficial da Escola Superior de Bombeiros por muitos anos. Quantos anos, Rodrigues? 16 anos. 16. Você só perde pro Diógenes, eu acho, né? Acho que o Diógenes tem um tempinho a mais aí. Coronel Rodrigues foi um grande colaborador da escola, instrutor, coordenou vários cursos de CESALT. Hoje o Coronel Rodrigues está na SOS Sul, que é um dos apoiadores do nosso evento. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado pelo apoio aqui ao nosso evento. Rodrigues, o que representa você que agora está aí na reserva, mas sempre militou na área de ensino? O que representa esse Rope Days para o Corpo de Bombeiros? Eu acho que realmente é um marco, né? Como foi bem dito aí a história, né, do evento, o pessoal indo participar de eventos lá fora e trazendo esse evento para o Brasil, né? Então eu vejo assim que é um marco. Isso inicia-se com o Rescue Days Brasil, né, que ele acontece em 2012, uma semelhança de histórias, né? A gente participa de um evento na Alemanha, tem contato com bombeiros
do mundo, verifica técnicas e enxerga que era possível fazer aqui na escola, em virtude, né, da grandiosidade da escola e dos parceiros, né, de todo o apoio. E aí nasce, então, o Rescue Days, que aconteceram em 6 edições, né, com foco de salvamento veicular. Diante dessa temática também surge o Fire Days, que é a mesma coisa, buscando-se para a área de incêndio, né? E posteriormente, né, depois da ida para o Green Day e o Hope Days. Então, as histórias são bem semelhantes. Utiliza-se nessa temática, né, de buscar algo lá fora, ter contato com essas grandes equipes e fazer algo. E o grande ganhador disso tudo, né, é a sociedade, que tem equipes treinando, motivadas, equipamentos, inovação, né? Então, esse evento realmente é muito bacana, né? Parabéns a todos os organizadores, parabéns à Fundabom por estar à frente aí, né? Também apoiando, coordenando junto a esse grande evento. Obrigado. E eu quero dizer também que você, assim como nós somos da mesma geração, né? Nós acompanhamos uma mudança muito grande, né? No salvamento de altura. Claro, muito por conta do aperfeiçoamento tecnológico, os novos equipamentos, novos materiais que nos levaram, né, num patamar hoje, eu acredito, bastante alto, né? Mas você é dessa geração que acompanhou essa mudança, né, Rodrigues? Exato. E é interessante, né, que quando a gente começa a viajar e participar de grandes eventos, né, então eu vejo que a própria Interschutz, a FDIC, né, então onde as empresas lançam produtos. E aí que nem a SOS Sul, né, Casa do Bombeiro, ela pega, participa desses grandes eventos e traz esses eventos e esses materiais que são inovação, né? E aí, aliado, né, a gente atendendo muita ocorrência, né? E muitas vezes os materiais, né, eles levam, que nem foi passado, né, eles levam um time aí para eles chegarem na viatura, né? Então eu vejo que o curso é a porta de entrada, né? Nós, a maioria das vezes, né, são as histórias, né? Você é meu amigo aí, fez isso em todas as áreas, né? Nas áreas em que militou, comprava do bolso, verdade, trazia para o curso, né, se familiarizava, mostrava aquilo para o curso que muitas vezes não tinha chegado ainda no bombeiro. E aí depois, né, com especificações, então a gente muitas vezes comprou, trouxe, testou e aquilo virou uma realidade, né? Tenho certeza, né? O Capitão Vitor fez muito disso, né? Que nem foi falado na palestra. Todos nós. Eu estava sentado do lado do Newton, né? Não sei se você lembra disso. Em 2004, eu e o Newton, a gente foi os primeiros a participar lá do curso do Bombeiros Unidos Sem Fronteira. E nós, por 2004, a gente ganhou um ID do Chorroarim, que era o representante da Petson na época, você deve se lembrar dele. Sim. E a gente levou. A gente nem sabia usar. Aí chegamos lá, tava lá o Delfim Delgado dando aula pra gente, que ele foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver o ID. Ele ficou muito impressionado que a gente tinha um ID, que era, né, na época, era muito novidade. Você vê que você está falando uma grande verdade, eu comentei isso com o Newton, né? Isso foi em 2004, né? O ID só se tornou uma realidade do Corpo de Bombeiros, assim, em abundância, depois de 2013, né? Então as coisas, não é porque a gente é lento, não, mas é porque as coisas, né, para se aperfeiçoarem, para se consolidarem, levam tempo, né? Sim. Então a gente chegar nesse patamar hoje, na verdade, eu acho que a você também nos enche de orgulho, né, Rodrigo? Não, é bacana. Que nem você falou, né, do Bombeiros Unidos Sem Fronteira, né? Eu tive a oportunidade de participar você na Nicarágua. Você foi em Nicarágua, né? É. Também tive aula com o Delfim, né? E ali a gente tem uma história, que essa história depois, né, ela provocou uma mudança, né, na estrutura colapsada, hoje em dia as equipes do SAR, né? Então, a gente acompanha e realmente muitas vezes a gente fica um pouquinho frustrado que a gente queria que esse time fosse menor. Fosse mais rápido, né? Dá uma angústia na gente, é. Né? E se for verificar, a gente está participando de algo que os nossos antecessores, né, quando que nem o Cabo Perequeté fala que ele ganhou o Mosquetão, o 8, né? Exatamente. E... olha essa história de onde vem. Tem que falar do Perequeté, tem que falar de Caldas. E eu não vou falar de todo mundo que a gente vai esquecer. Exato. Muita gente já entrevistou aqui no podcast, sim. Mas construíram essa história. Né? Mas é legal, ele ganhou o 8, né? E ele tinha dificuldade de saber como que aquilo poderia servir para descer. E aí depois, né, a gente também participa, compra, né, ganha, e aí a gente torna isso depois uma realidade, né? E vários amigos, né, eles fizeram isso em várias áreas, né? Então é muito bacana estar participando desse evento, né, e verificar que as coisas elas continuam acontecendo, né? E o que a gente espera é que esse time, né, essa distância, esse delay, ele diminua, seja né? cada vez menor. Seja cada vez menor. Vamos falar um pouquinho da SOS Sul, que é o nosso parceiro. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o Bill. A SOS Sul nesse segmento de salvamento à altura. Onde é que a SOS Sul está? Muito bom. Então eu passo para a reserva e aí tem um convite, né? O Bill
né, o diretor da SOS Sul, a Casa do Bombeiro, ele já nos apoiava muito aqui na escola, né? Então todos os eventos, né, a gente sempre teve por norma aqui na escola, o Bombeiro de São Paulo, convidar todo mundo, né? E a gente convidava todos para que pudesse ter a oportunidade de mostrar seus materiais. E o Bill, né, ele fazia isso, sempre nos apoiou aqui bastante. Posteriormente, quando eu passo para a reserva, ele convida para que eu continue fazendo isso que eu fazia aqui na escola, né, que é participando de cursos. Que né? maravilha, né? Que maravilha. Que privilégio. Nem sinto que continuo, né, que saí do bombeiro, né? Então, tive a oportunidade de apoiar os bombeiros do Amapá, estava agora em Pernambuco. Então, eu rodo o país inteiro, né? E com os materiais, né, e treinando bombeiros. Então, Hoje a SOS Sul tem toda a linha, né? Cordas, exato, ascensores, multiplicador de força, placas de ancoragem, tem tudo. Exato. E ela está num momento assim muito importante, né? Que foi feita uma parceria, né, com o Rescue Centro de Treinamento, né? O Carlos, que é um cara bastante conhecido, né? Um cara bem atuante em várias áreas. Porque eu também enxergava, né, que toda vez para se lançar um material é interessante ele estar associado a um curso, né? E é bom ter um centro de treinamento. Isso vem se fortalecendo bastante, né? E aí, na última FDIC, essa parceria ela se fortaleceu muito com a CMC, né? Então nós temos hoje aqui o Arthur, né, com a CMC, né? E o Carlos fez todos os cursos junto à CMC. E a gente enxerga, né, que a CMC, né, uma grande, né, das maiores empresas, né, que trabalham com material de altura. Então esse é o momento, né? Que bacana. Então tá junto, né? O que a SOS Sul sempre é inovadora, sempre buscando o que tem de melhor e de mais moderno no mercado, né? Exato. É uma dupla ali que é muito forte, né? O Bill e o Carlos Valsker, que está aqui no evento, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar isso na Intershoots. Eles entravam nos stands, aí buscavam o que há de melhor de colchão para suicida. E aí fazia, né, a mesma forma, né? Aí fazia esse contato com a empresa, né, falava que poderia representar no Brasil, e aí traz isso, tá fazendo para várias áreas, né? Então agora o sonar, né? E eu sempre fui o cara do terrestre, né? Então a minha área era mais veicular, essa parte, né? O breque, o terrestre. E hoje me força, né, a estar buscando conhecimento em várias áreas. Em várias áreas, claro. Tem que atuar e tem que representar e tem que trazer, né, para os corpos de bombeiros todas essas inovações e todas essas tecnologias. Né? A gente estava na Academia de Bombeiros lá da França e aí eu tive contato e conheci um container, um sistema de container, né, da Solitec, onde ele tem um sistema de proteção e consegue fazer os eventos de uma maneira mais rápida com menos carga de material. Fantástico, né? Então ele usa menos material. Ele produz os efeitos, né, de uma maneira mais rápida. E é bacana, então agora eu virei um cara que tem que estudar incêndio, né? Não pode parar. Eu estou estudando no hospital agora. Então, muito bacana, não, fiquei super feliz. Porque são áreas, né, o que a gente percebe são coisas novas, né? É verdade. Então, você com certeza, quando chegou lá, é um ambiente novo, mas não é. Né? Exato. Porque a gente tem um conhecimento assim pequeno de todas as áreas focadas a bombeiro, mas eu acho que o que nos diferencia é essa vontade, né, de aprender. Exatamente, a vontade de aprender é o grande diferencial. Olha, muito obrigado, Rodrigues, por você estar participando desse evento, por você estar apoiando esse evento. É importante falar, viu, Martins? Não sei se dá para dar uma rodada na câmera. Nós estamos no estúdio aqui dentro da Escola Superior de Bombeiros. Né? É a primeira vez que a gente faz o podcast fora lá da fundação, né? A gente tem essa estrutura. O Miquel está dando uma giradinha na câmera aí, dá para ver o pessoal lá fora. É mais uma inovação aí do nosso 193 BombaCast, trazendo aqui agora o factual, trazendo as novidades e participando dos eventos presencialmente com o podcast que a gente apoia através da Fundabom. Muito obrigado, Rodrigues. Obrigado. Queria prazer te rever. Aí, Por favor, fica à vontade. Só agradecer, né? Para mim é uma oportunidade muito bacana. Então, estou aqui entre amigos, né? Enaltecer meu professor, né? Coronel Martinho. Nosso diretor, quem diria, hein? Martinho, diretor de podcast. Meu professor, ele era conhecido sempre, um cara, eu acho que era um dos poucos caras que eu conhecia que falava francês, né? Então, é uma lenda aí. Uma lenda. A gente fala que é da mesma turma, ele fala que não é, né? São anos próximos. Mas para mim é uma honra, né? Um amigo pessoal, né? Feliz, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. Essa dupla aí é fortíssima, a equipe, né? E sucesso, né? Que o sucesso da Fundabom é o sucesso dos bombeiros do país inteiro. Então, fico super feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Rodrigues. Venha sempre. Sucesso. Obrigado.
Conversamos agora nesse especial do Rope Days 2024 com o primeiro-tenente Ramatuel Silvino. O Ramatuel Silvino fez a abertura do evento agora, acabou de fazer a palestra falando um pouquinho sobre o histórico do Rope Days, falando um pouquinho sobre a participação dele no Grimp Days, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um oficial muito ligado ao salvamento em altura. Muito obrigado, Ramatuel, por estar aqui trocando uma ideia com a gente, falando um pouquinho das suas experiências. Quem agradece sou eu, Coronel, muito obrigado, bom dia. É um prazer estar aqui, né? E mais ainda um prazer de ter conseguido fazer a primeira palestra do Rope Days 2024. Aí para mim foi uma experiência única. Que maravilhoso. Bom, eu sou obrigado a falar, né, Ramatuel? A gente se conhece desde que você entrou no Bombeiro, você foi soldado. Sim. Eu me lembro de você, veio do Exército, né? Assim como eu, você foi do Exército Brasileiro. Não, na verdade eu tinha entrado, mas aí já entrei na escola de bombeiros e aí... Não, já veio para cá. É. Muito aí bacana. Direto. E você foi um cara que se destacou logo de cara, porque você participava das competições de bombeiro mais resistente, né, que a gente organizava naquela época, e chegou um cara assim e falou, cara, quem que é esse cara? E você venceu, inclusive, uma das edições do bombeiro mais resistente, né? Sim. Eu desde de recruta, eu sempre gostei muito, né? Quando eu entrei no bombeiro, eu nunca quis ser bombeiro, na verdade, né? E aí eu entrei, mas me achei. E o meu foco era estar sempre entre os melhores, era tentar ser Jedi, né? Então buscar isso, participar das competições, e tive a grata satisfação de poder treinar, participar e conseguir ganhar uma das competições do bombeiro mais resistente lá, o desafio do bombeiro, né? E você se envolve com salvamento em altura, se envolve não, né? Você se entrega com salvamento em altura. E você teve uma experiência, você vai falar o ano, né? E o que foi o Grimp Days, que é um precursor, na verdade, do que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Ramatuel? Sim, senhor, exatamente. Eu tive essa satisfação de ter vivido essa experiência na minha carreira, né? Em 2013. Em 2013 nós participamos do Grimp Day. E foi uma experiência assim... Foi na Bélgica? Né? Foi na Bélgica. Ele é passado na Bélgica, na cidade de Namur. A tradição é essa, né? Não muda a cidade. Sempre ali eles vão mudando os cenários, né? Ele existe desde 2006 e permanece até hoje. E em 2013 nós estávamos lá, inovando, com a cara e com a coragem, a equipe de São Paulo. A primeira vez que tinha... equipes intercontinentais, 2 equipes, Canadá e a gente. Então fizemos a diferença. Como eu falei na palestra, né, no site da Petzl, nós fomos eleitos os embaixadores daquela edição. Pela vibração e pela empolgação. Pela vibração, coisa que eles não estavam acostumados a ver. A gente se deslocando entre uma base e outra, puxando as canções militares, não deixando a moral cair e aprendendo a cada base, né? Como eu contei lá, né? Que maravilha. E o que representou para o cenário que a gente vê hoje, né, do Rope Days, essa participação sua, do próprio Capitão Vitor, na época tenente, de todos que estavam lá, para chegar nesse cenário que a gente está hoje? Olha, Coronel, na minha visão, foi essencial. Foi essencial por ter envolvido principalmente o Tenente Vitor, então hoje o Capitão Vitor, que é coordenador hoje, chefe do Departamento de Salvamento em Altura. E através disso, a gente conseguiu evoluir muito. Então, a nossa experiência, a nossa visão quando chegamos lá e depois que terminamos a prova, era de o quão atrás a gente ainda estava em salvamento em altura e o quanto a gente precisava melhorar. Porque nós fomos para uma competição com uma doutrina completamente diferente da nossa, onde era exigido trabalho com 2 cordas, redundância, trava-quedas, coisas que a gente não tinha na época, a gente não trabalhava dessa forma. E a gente foi falando, poxa, a gente vai conseguir, mas a gente aqui, com uma corda, a gente deve resolver muito mais rápido. E quando a gente chegou lá, que a gente viu aqueles caras, os melhores, trabalhando com 2 cordas, com muita segurança e mais rápido do que a gente fazia aqui com uma corda, aquilo foi um tapa na nossa cara. Divisor de águas. Um divisor de águas pra gente falar, a gente precisa melhorar. A gente precisa trazer essa experiência pro bombeiro, conversar com os comandantes para buscar uma melhoria nas atividades verticais do Corpo de Bombeiros, aumentando segurança do nosso bombeiro e da nossa vítima. É verdade. E você sabe que esse é um segmento como outros segmentos do bombeiro, que ele cresce por
impulsos, né? Digamos assim. Em determinado momento a gente dá um estirão de desenvolvimento, aí dá uma paradinha, dá mais um estirão, e isso, a história do bombeiro, não só do salvamento à altura, do mergulho, do próprio incêndio, ela é construída assim, né? Sim. E eu tenho certeza que 2013 foi um desses momentos, né? Um dos momentos onde o bombeiro se defronta com uma nova realidade, ou com uma realidade mais avançada, e a gente corre atrás para chegar naquele novo patamar que as coisas estão, né? Exatamente. E hoje o Rope Days, né? De hoje não, vamos falar primeiro do ano passado, né? Porque foi realizado aqui também na ESB, esse é o segundo, e uma competição muito semelhante à que você participou, e a sua equipe, o ano passado, foi a campeã, né? Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente, né? Eu brinco que era uma questão de honra comandar uma equipe do Rope Days e mais ainda ganhar, porque eu me sentia à frente, pelo fato de já ter a experiência do Grimp, não por ser melhor, mas porque eu já vivi uma experiência de uma competição com a mesma cara do Rope Days. Então eu falei assim, eu vou montar uma equipe, eu vou conseguir fazer o treinamento com essa equipe e trazer todas as doutrinas que eu vi em 2013 e fui acompanhando isso durante o tempo, fui, né, melhorando meu conhecimento, aprimorando meu conhecimento, vou aplicar isso juntamente com eles e nós vamos vencer. E foi isso, eu consegui chamar os caras certos, as pessoas certas para as funções certas, montei uma equipe que estava muito redonda, consegui com os meus comandantes retirá-los da prontidão, mesmo com os problemas de efetivo, folga, tal, foi muito difícil, mas conseguimos ficar 23 dias treinando exaustivamente para a competição, para tentar buscar chegar o mais próximo da excelência. Manobramos os equipamentos, éramos a única equipe que estava totalmente com cordas de 11 milímetros e trabalhando com um freio D4, porque a gente através disso conseguia ter menos volume e menos peso. Também inovamos com as rodas nas macas, todas essas experiências trazidas com a minha vivência no Grimp Day. E graças a Deus, eu falo que no ano passado nós somos a única equipe que terminou durante a luz do dia. O segundo colocado já terminou, já era de noite. De noite. Experiência conta muito, né, Ramatuel? Conta, Coronel, conta. E agora nós aqui nessa nova edição do Rope Days 2024, né? Você participando como palestrante, o que você espera desse evento? Qual a sua expectativa desse Rope Days 2024? Eu estou bastante ansioso, confesso para o senhor. É uma pena que eu tenho que voltar para o trabalho na quinta, não vou estar aqui presente, mas vou querer saber de tudo, porque a gente sentiu na pele no ano passado que as equipes ficaram determinadas a chegar esse ano aqui para vencer o segundo. Porque a nossa vitória no passado foi muito, muito legal, foi muito bonita de ver. A gente estava muito redondo. E a gente viu que muitas equipes estavam... Na verdade, vocês, e que é um dos condões do evento, vocês, na verdade, serviram de exemplo, de parâmetro e de inspiração para as outras equipes, né, Ramatuel? Isso é muito bom, né? Exatamente, Coronel. Que é o que eu fiz com o Grimp Day, usando as equipes que eu vi como inspiração, como exemplo para determinação e montar e conseguir fazer isso na edição do ano passado. Então eu estou muito ansioso para ver, porque as equipes estão todas a milhão para querer ganhar esse ano também, e principalmente ganhar do segundo, né? Que foi o campeão do ano passado, né? Claro. Olha, fantástico. Olha, Ramatuel, muito obrigado pela sua participação aqui nessa edição especial do 193 BombaCast, essa edição Rope Days. Eu desejo a você um excelente evento. Muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado pela sua experiência e principalmente da sua disposição, que é o espírito do bombeiro, e compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigado, viu, Ramatuel? Quem agradece sou eu, Coronel. Muito obrigado eu. É um prazer estar aqui com o senhor no BombaCast. Eu sigo o canal, assisto os vídeos e hoje sentado aqui para mim foi uma alegria muito grande. Ajuda a gente a divulgar o canal. Pode deixar. Obrigado, Ramatuel. Sucesso. Senhor. Obrigado. Sucesso pro senhor também. Estamos aqui agora no segundo Rope Days. Nós vamos bater um papo agora com o Jean-François Perret, o Jeff. Isso. Ele é do CER, que é um grupo de resgate em espeleologia. Ele tem uma história fantástica relacionada a esse tema da espeleologia, do resgate espeleologia. Está aqui no Brasil há alguns anos. Nós vamos bater um papo com ele. Nós vamos usar, eu vou falar algumas vezes em francês, algumas vezes em português, mas eu tenho certeza que a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso daí. Jeff, bienvenue à notre 193 BombaCast. Merci. Je suis très heureux de vous accueillir ici et pour t'attendre votre histoire
ou de serre au Brésil. Quand commençait toute cette histoire? Donc, le spéléo secours français est, en fait, a commencé son histoire ici avec la serre à partir de 1994. Nous faisions une expédition spéléologique conjointement avec des spéléos de Brasilia et de Belo Horizonte dans le Goiás, dans le parc de Terra Ronca. Et malheureusement, pendant l'expédition, il y a eu un accident. Suite à cet accident, nous avons constaté qu'il y avait une différence entre les techniques de secours françaises et les techniques de secours brésiliennes qui n'existaient pas à cette époque dans la grotte pour les sauvetages souterrains. Et j'ai eu un rêve, une idée que j'ai partagée avec les amis brésiliens présents à ce moment-là, qu'ils soient spéléos civils ou pompiers militaires, puisqu'il y avait des pompiers militaires dans l'expédition, c'est de leur dire: se você quer, eu posso ajudar você. Voilà. Si vous voulez, je peux t'aider. Voilà, exactement. Et pendant plusieurs années, nous avons fait des formations non structurées. Des formations, je faisais des petits entraînements à Brasilia, à Belo Horizonte, au Corpo de Bombeiros de Brasilia, de Belo Horizonte, dans les clubs spéléo brésiliens. Mais c'était individuel. Les formations étaient simples. Et à partir de 2009, les spéléos brésiliens qui étaient formés aux techniques ont souhaité organiser les formations. Et les premières formations ont été faites à Belo Horizonte et ici à São Paulo. À São Paulo. Où? Près de l'aéroport de Congonhas, il y a un petit centre de pompiers et nous avons fait les premières formations ici, chez les pompiers. L'origine de rescate en haut, c'est à cette place. Oui. 30 ans. Oui, c'est ça. Plus de 30 ans. 30 ans. Hein, aujourd'hui, on fête les 30 ans. Et d'année en année, les formations se sont spécialisées. Aujourd'hui, les spéléos ont une technique de base affinée et on commence à avoir des formations spécialisées dans le traitement de la victime, dans la transmission sous terre, parce qu'il y a des techniques particulières. Qu'est-ce qu'il y a encore? La désobstruction. Plusieurs spécialités comme ça, la gestion de secours. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de gestion pour un secours souterrain, on est dans l'incapacité de faire un bon secours. Tout doit être organisé avant d'entrer sous terre. Le milieu souterrain est un milieu particulier. Aujourd'hui, on est dans un événement où on parle de sauvetage en hauteur. C'est un petit peu un paradoxe, mais on a aussi des sauvetages en hauteur sous terre. Certainement. Donc aujourd'hui, il faut des techniques qui ressemblent un petit peu aux techniques que j'ai vues aujourd'hui, mais qui sont adaptées au milieu souterrain. Le matériel est plus léger, la technique est plus simple. Le matériel que nous utilisons pour faire le secours est principalement le matériel que nous utilisons pour faire de la spéléo tous les jours. Tous les jours, si. Et combien de personnes ont été traînées pour sur dans 30 ans? Ici au Brésil, au Brésil, je crois que c'est supérieur à 400 personnes. 400 personnes. Oui. Et en France? En France, on est aujourd'hui 2000 sauveteurs. 2000 sauveteurs. Oui, mais la population spéléologique est beaucoup plus importante. Aujourd'hui, en France, il y a un petit peu moins de 8000 spéléos recensés à la fédération. On pense qu'il y en a 15 000 à peu près sur toute la France. Et il y a 2000 sauveteurs du spéléo secours français. Secours français. Il y a également des sauveteurs qui sont sapeurs-pompiers. Donc chaque département a une toute petite unité de sauveteurs spéléo. C'est pas beaucoup, ça doit être... Les plus gros départements, c'est à peu près 15 sauveteurs.
Donc ces petites équipes de 15 sauveteurs à peu près sont intégrées dans le dispositif du Spéléo-Secours français. Et ensemble, on fait le secours. Ok, fantastique. Et me dis un peu sur le budget pour financer le projet. Vient de où? Alors, la plupart du temps, l'argent vient des sauveteurs. Les sauveteurs payent leur formation, payent leur matériel et prennent sur leur temps libre. D'accord. Des départements comme le mien, le Gard, dans le sud de la France, nous avons une convention avec les sapeurs-pompiers et ils financent une partie du matériel pour le renouvellement, une partie des cordes, du matériel nécessaire pour faire le sauvetage et financent une partie de la formation. Donc c'est une entente, une très bonne entente et plusieurs départements en France fonctionnent comme ça. Fantastique. Ouais. J'ai très heureux de vous accueillir, j'ai déjà dit. Et quelle est l'importance pour vous de ces événements, le 2e Hope Days pour Brésil et pour São Paulo? Alors, d'abord, moi aussi, je suis très heureux d'être ici. Je viens de passer un mois donc, dans le Goiás et dans la Minas Gerais à faire de la spéléo et des découvertes. Donc aujourd'hui, pour moi, de finir mon séjour par un événement aussi important, où je vois des techniques que je ne maîtrise pas, puisque c'est des techniques de l'extérieur, ou tout au moins mal, je les connais mais je les maîtrise mal. Et aujourd'hui, je suis un petit peu l'ambassadeur de mes amis brésiliens de la serre, et si je peux être l'interlocuteur pour dire le système fonctionne en France, pourquoi il ne fonctionnerait pas au Brésil ? Bien je sûr. crois qu'aujourd'hui, j'ai assisté à la présentation tout à l'heure d'un officier de chez vous, Ramatuel, qui présentait le Grim Day et le Rope Day. Les techniques en Europe ont été apprises et aujourd'hui sont utilisées ici. Donc je pense qu'il y a un bon moyen de faire parler, dialoguer les spéléologues de la serre et les pompiers qui sont des sauveteurs professionnels, les spéléologues qui sont des sauveteurs bénévoles. Et ils ont des compétences aujourd'hui que je peux certifier, puisque je les exporte de France et que je les connais bien en France. Et elles peuvent servir la cause nationale au Brésil et je suis persuadé que c'est une bonne chose. Fantastique. Jeff, merci beaucoup pour votre participation, pour vous être ici à notre 2e Hope Days. Félicitations. Merci. Et toute la fois que vous voulez parler sur Serre à notre BombaCast, notre invité. Merci beaucoup, mais je crois qu'aujourd'hui, ma parole doit être un relais, et je crois que c'est les représentants de la serre qui doivent parler maintenant eux-mêmes de ce qu'ils maîtrisent et de leurs compétences. Je crois qu'ils en sont tout à fait capables. Merci beaucoup, Jeff. Merci à On vous. se parle. Continuando nossa rodada de bate-papos aqui no 3º Rope Days, a gente está aqui com o Felipe Silveira da Arbolab. Nós vamos falar um pouquinho sobre árvores, um pouquinho sobre trabalho em altura de árvores. Ele que é um cara especialíssimo nisso, instrutor do nosso curso e de outros cursos aí pelo Brasil afora. Felipe, obrigado por você ter aceito o convite de participar primeiramente do evento e desse papo aqui no 93 BombaCast. Bom, eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação enorme estar aqui junto com os bombeiros, né? Aqui, no caso, os bombeiros do Brasil inteiro. Muito bom. Felipe, a gente estava aqui fazendo um bate-papo de bastidores, né? Falando sobre a importância da técnica, né? Do arvorismo, todas as técnicas de trabalho em altura, especificamente em árvore. Como é que você se envolveu nessa história aí? Qual que é a tua história, Felipe? Eu comecei trabalhando aí na área industrial. Então eu estava ali dentro da indústria e eu era bem mais jovem, né? Então, isso estamos falando de quase 14 anos atrás. E me ofereceram ali, ver você mexendo com altura, já que está na altura, vamos fazer essa poda de árvore. Eu fui e fiz de uma maneira bem, posso dizer hoje, rudimentar bem mesmo, e fiquei assustado com a operação. Falei, poxa vida, acho que dá para melhorar isso daqui. E comecei a estudar, ir atrás, e hoje consegui juntar aí uma experiência que
tô vivo até hoje, né? Esse é o nosso lema, né? Que maravilha. E claro, né, a Arbolab tem esse condão, né, de instruir, de ensinar, de oferecer serviço e divulgar conhecimento, que eu acho que é a parte mais fundamental disso tudo, né, Felipe? A base do nome é isso, né? É um laboratório de arboricultura. Então, nós estamos sempre participando de desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de normas, desenvolvimento de técnicas e desenvolvimento do profissional em si. Quanto mais a gente trabalha nessa divulgação, nessa expansão do trabalho da arboricultura, desse acesso por cordas em árvores, a gente entende que salva mais vidas, mais pessoas vão se enamorar pela atividade de forma que pegue isso como a gente chama de um estilo de vida. O arborista é quase um estilo de vida. Era uma das minhas conversas no evento de resgate em cordas que eu estava no final de semana. O volume de vezes que o escalador de árvores se depara com a morte muda até o pensamento da pessoa, transforma ali o jeito de pensar dele. Então ele vai dar muito mais valor ali a um treinamento, a um equipamento legal. Mas você está coberto de razão, Felipe, porque uma das preocupações que a gente teve durante muito tempo, né, uma estatística nossa, é o número de acidentes de bombeiros cortando árvore. Sim. Mas era... Bom, você acompanhou, você é instrutor do CESALT, acho que uma das razões de a gente ter trazido você lá atrás foi essa. E porque, assim, eu tenho uma impressão de que, quando a gente fala de árvore, né, a coisa é quase lúdica, né? Quando a gente era criança, né, ainda mais na minha geração, a gente subia na árvore. Só que quando você fala de trabalho em altura de árvore, movimentando grandes massas, pesos, é outra história, né? Realmente tem que ter um olhar, um cuidado, uma técnica muito aprimorada, não é, Felipe? Vai ter que adaptar tudo o teu pensamento de corda. Quem já trabalha com corda vai ter que adaptar. Quem trabalha com a motosserra no solo vai ter que repensar tudo, porque a gente está falando de forças enormes. Então você vai cortar um galho, fazer uma descida controlada, né? Os bombeiros chamam de balancim. Operar um sistema de corte pendurado numa corda. Mas você junto, então você tem uma ancoragem que ela não tem um padrão. Eu consigo estimar, né, uma estrutura metálica. Eu repito 1000 ancoragens com 15 kN. Agora na árvore não, o nosso teste é feito com o peso do próprio escalador. E se eu vou jogar uma carga em cima disso daí, eu consigo, com um fator de choque ali, né, com a carga de choque, chegar a toneladas. E muitas vezes vem um ponto de ancoragem, vem um ponto que estava fazendo o içamento, vem todo mundo para baixo. E não é isso que é desejável, e através do treinamento, o mesmo equipamento que poderia falhar, ele não vai falhar, porque esse cara ele sabe o que está fazendo, sabe o que está usando, e vai poder voltar para casa, para aproveitar ali a família dele. Porque parece clichê, né? Você fala, né? Volte para casa. Mas essa semana eu cheguei de viagem e quando eu encontrei a minha filha ali, aquele abraço que ela dá, você fala, poxa vida, né? Realmente não basta avião, não basta o trânsito. Quando eu chego lá, eu ainda vou mexer com uma motosserra, 10, 15, 20 metros de altura. Movimentando grandes massas de peso. Só que a gente acaba que deixa a adrenalina se sobressair, aquela emoção, vamos fazer. Faz tudo com consciência, mas as possibilidades de acidente, realmente, elas são enormes. É realmente uma área muito específica, né? Ela tem que ser devidamente explorada, ensinada, treinada. Modelagem de comportamento, como a gente gosta de falar, né? Porque aqui a gente modela comportamentos, né? Dentro do padrão de segurança, dentro de uma doutrina e, é claro, né? Para que no final das contas aconteça o que você falou, né? Volte seguramente para casa. Nesse nosso evento, né? Nesse nosso terceiro Rope Days, você vai palestrar. Qual vai ser o mote aí da sua palestra, Felipe? Nós vamos falar aí sobre operações com árvores, elevando a qualidade e a segurança. Então, quando eu levo a qualidade do trabalho, eu vou trabalhar com uma motosserra mais afiada, vou trabalhar com equipamento adequado e eu vou trabalhar também com os equipamentos adequados e a técnica certa. Essa vai ser o nosso tema. Aí devo mostrar alguns dados que eu estou trazendo aí da Associação Americana. Não muda muito, não vai mudar muito da nossa realidade no sentido do que é o principal acidente. Vamos demonstrar lá. Explicar um pouco sobre cordas, qual é a corda que o escalador usa, qual é o equipamento da motosserra, o modelo ideal, qual é o que ele vai ter que usar. Então esse vai ser o tema para realmente instigar essa vontade dos bombeiros do Brasil em conhecerem melhor essa atividade. Porque até no mercado, vamos lá no mundo civil, no mercado de trabalho,
para quem vai contratar uma poda lá na casa dele, ele esquece de todas as responsabilidades civis que ele tem quanto ao cara que ele está contratando, ele simplesmente contrata e acha que é uma mão de obra barata. E quando ele passa a ser também modelado, aí, educado de que é uma atividade perigosa, ele poderia ser corresponsável por aquele acidente, então a gente passa a ter um mercado mais valorizado e dar acesso a esse trabalhador de treinar adequadamente e de ele poder também ter os equipamentos e uma renda, lógico, né? Que ele possa sustentar ali a família dele. Fantástico. Olha, Felipe, eu só tenho que te agradecer, né, em nome da Fundabonk, né, que é a suportadora, né, deste evento, né, o Rope Days. Arbocast, já falou? Agora tem que falar, o Martinho tá me lembrando aqui. Vamos falar. Vou te agradecer da sua presença, né? E o Martinho aqui Martinho é o seguinte, ele não é só diretor de podcast, ele é agente repressor e censor, né? Brincadeira, é o homem da caneta, Tem que ter. Mas então, muito obrigado, Felipe. E eu gostaria também que você falasse, né? Já que o nosso censor nos lembrou aqui, do seu podcast. Você tem um podcast no setor, fala um pouquinho sobre ele. Isso, nós temos um canal no YouTube que chama Arbolab, né? Vida de Arborista, Arbolab. Então nós deixamos ali registrado várias técnicas, demonstração de vários equipamentos, exatamente para quem está começando. Então não tem muito mistério para ele já chegar mais adaptado ao mundo, né? É lógico que eu recomendo que toda técnica que você vê em YouTube, seja o que for, vai lá, vê se faz parte de norma, procura um centro de treinamento, aprenda, porque corda não é brincadeira, altura não é brincadeira. Deixar a vida pendurada por um fio requer muita atenção e muita técnica. Demais. E dentro desse nosso canal no YouTube, nós temos também o podcast que chama Arbocast. Ali nós temos várias entrevistas com o pessoal de bombeiro já, pessoal de fabricante de máquinas da área, trabalhadores, profissionais de prefeitura, né, técnicos de prefeitura que fazem liberação. Então, se o pessoal pegar e seguir ali os episódios vai aprender muita coisa. Ele vai ter uma noção de mundo muito ampliada, né? E o podcast, eu sou ouvinte de podcast assíduo. É uma forma de você aprender de uma forma mais sensível, assim, humana, não é empurrado dentro da cabeça da pessoa ali. Então, procura lá a Arbocast da Arbolab, vai dar para ter uma noção boa aí E tá no Spotify, tá no Deezer, está também no Amazon. Todas as maiores plataformas de podcast, está lá o Arbocast. Maravilha. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua inestimável colaboração, pela sua presença com a Arbolab aqui no nosso Rope Days. Venha sempre e siga-nos também lá, o nosso 93 BombaCast. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Prazer. Sucesso. Obrigado. Valeu. Agora aqui no nosso podcast, no terceiro Rope Days, a gente bate um papo agora com a comitiva de Córdoba, dos bombeiros argentinos. Recebemos aqui hoje o Heredia, comisario Heredia, el jefe de la delegación. Recibimos el principal Vargas, el inspector Jonathan y el suboficial mayor Jorge, que era de nuestro curso de salvamento en altura del año de 2003. Qué buenísimo reverlo, ¿eh? Muy bueno. Jefe, qué bueno recibirlo acá en nuestro 193 BombaCast, el podcast de la Fundación de Apoyo al Cuerpo de Bomberos. Sea bienvenido. Muchas gracias, estamos muy felices por este recibimiento, estamos muy contentos por estar aquí. Nuestra querida Dirección Bomberos del año 2001, que se está capacitando con Bomberos de Sao Paulo, y a través de los años hemos venido haciendo distintos cursos en este hermoso país. Luego, bueno, vino lo que ya conocemos como pandemia, se cortaron las relaciones. Sí, verdad. Y estamos tratando de retomar nuevamente, gracias a nuestros especialistas en salvamento en altura que conocen la competencia de Rope Days. Fuimos invitados y muy gratamente estamos aquí para poder participar de la competencia. Qué buenísimo, porque los bomberos de Córdoba durante muchos años, dice desde 2001. 2001, sí. Sí, estaba acá, no solamente en los cursos de altura, pero de buceo, de rescate terrestre y muchas otras peligrosos. Sí, sí. Y este intercambio se fue durante mucho tiempo excelente, tanto para el bombero de São Paulo como yo pienso que los bomberos de Córdoba también, ¿no? Sí, gracias a esas capacitaciones hemos creado muchos grupos.
se ha copiado, se ha imitado gracias a las capacitaciones de ustedes. Entonces eso nos ha hecho muy grande y nos ha dado mucho prestigio en nuestro país, Argentina. Yo voy a preguntar acá al principal Vargas, ¿cuál es la función principal de tu equipo en Córdoba? La función principal, bueno, rescate y salvamento de personas, lo que significa el DUAR, Departamento de Unidades de Alto Riesgo. Pertenecemos El DUAR. El DUAR. Es un departamento dentro de nuestra dirección bomberos y se dedica al rescate y salvamento de personas. O sea, ellos hacen salvamento en altura, salvamento terrestre, breaking, vehicular y también todos los primera asistencia, primeros socorros, están en todo. Y buceo también. Buceo que sería mergulho acá. Sí, que hay una temática importante porque Córdoba está en una posición más alta, ¿no? Entonces el buceo en altitud hay todo un cuidado. Claro, exactamente. Y allá tenemos no teníamos playa porque muchos bomberos nos preguntan, no hay playa, pero sí tenemos diques, diques, ríos y hay mayor problema. Pero también tenemos problemas en montañas. Sí, claro, muchísimo. Montañas. Le contaba que antes de venir teníamos 12 grados bajo cero. 12 grados bajo cero. ¿Y tuvieron que hacer algún rescate en esta temperatura ya? En esta temporada no, pero anteriormente sí. Gente varada en nieve, vehículos, hay escaladores también, gente que va, en la montaña y hay que extraerlo. Sí, muy importante en el jefe, estar siempre entrenamiento, y haciendo especialización en eventos como este, que se puede hablar del tema, estar más actualizado, ¿no? Exactamente, nuestra provincia es una provincia muy turística, tenemos un auge de turistas importantísimo, quienes se aventuran en este nuevo turismo deportivo, alternativo de paseo, entonces se meten en las montañas y después tenemos estas graves accidentes y consecuencias que tenemos que estar a la altura para poder resolver. Y esta competencia, como decían, hace que todas las mismas personas hablen un mismo idioma, conozcan del mismo y aparte de ser competencia, aprendemos más. Claro. Lo que hace que estemos más dispuestos a solucionar cualquier problema con la sociedad, ¿no? Claro, sin duda. Y para usted, Jorge, volver a Brasil después de 20 años, estuvimos en el mismo curso. ¿Y cómo está? No pensaba verte, no pensaba ver el instructor ahí, me paré firme por las dudas, capaz que teníamos que pechar. Claro. Muy contento, aparte el grupo de personas que vinimos es muy bueno, el jefe que nos acompaña también, que nos está alentando, así que muy contento, la verdad que ha superado mis expectativas, hasta ahora, vamos a ver la competencia. Lo que me tiró más atención porque está en actividad, aún sigue, pero estás cerca de la jubilación, ¿no? En diciembre se jubila. Yo me jubilé hace 2 años. Hace poquito también. Sí, hace poquito, claro. En diciembre nos vamos, pero me voy muy bien. La verdad, me siento muy bien acompañado con mis compañeros, con todo. Qué buenísimo, qué buenísimo. Y me dejaron venir, por más que uno es viejito, ¿viste? No, hoy día no se puede más hacer eso con los viejitos como nosotros, no. El proceso de inclusión no se puede. Pero bueno, acá estamos, muy contentos de estar, de volver. Muy feliz de verte otra vez. Igualmente, sí. Jefe, ¿cuál es la expectativa de participar de la competencia? ¿Están preparados? ¿Cómo están? Estamos muy bien preparados, vamos a ser humildes, estamos muy contentos, como ya dije anteriormente, y queremos seguir aprendiendo y absorbiendo conocimiento. Sí. Podemos errar en algo y absorber que nos corrijan, eso es totalmente correcto. Así que le voy a pasar la palabra a Jonathan. Jonathan es el principal ideólogo de Poder Volver. Qué bueno. Puede cambiar un poquito, Jorge, para que hablamos con Jonathan, por favor. Quien retomó el contacto y se alió con Jorge, entonces lo que salvamos en altura en Córdoba, le dio un puntapié inicial y vamos a decir que gracias a él estamos aquí. Él fue quien encendió la chispa para esta. Qué bueno, Jonathan. Para volver. Qué bueno, claro. Entonces no diga tu experiencia. Yo vine en el 2018, hice el curso de Cesaute también acá. ¿Acá? En Bauru. Sí. Y bueno, ahí quedaron en contacto los instructores de acá de la escuela y bueno, ahí se retomó la relación y bueno, nos invitaron y bueno, acá estamos presentes.
Qué buenísimo. El año de 2018 yo era el comandante de la escuela. Yo me acuerdo que había una persona, que era usted, y acá venía otra gente para hacer otros cursos. Sí, de incendio y otras cosas. Pero yo pienso que un poquito antes de la pandemia, que estamos ahí readaptando las cosas, vino la pandemia y se cortó. Y ahora es muy bueno. Te felicito por estar acá, por ter venido otra vez. Hizo la chispa para que todos estuviesen aquí. Te felicito por eso, Jonathan. Bueno, muchas gracias y agradecido a Brasil, a la escuela, por siempre abrirnos las puertas y estar siempre en todos los detalles. Muy buenas. Sí, es un honor para nosotros tenerlos aquí a todos, los hermanos y amigos argentinos, en especial mi amigo Jorge. En reverlo. Estén siempre a disposición en nuestra fundación lo que podemos hacerlo para el apoyo del Bombero de Córdoba. Estamos a disposición. Que tengan un excelente evento, un excelente Rope Days. Vengan siempre, jefe, estamos a vuestra disposición. Y lo dejo aquí para sus palabras finales. Bueno, muchas gracias por este recibimiento nuevamente. No olvidarme de agradecer a los directivos de la escuela. Hemos sido recibidos muy bien, hospedaje, comida, atención, nos han mostrado todas las instalaciones, así que es un honor para nosotros y eternamente agradecido y a entera disposición de ustedes. Muchas gracias, vengan siempre. Gracias, jefe. Qué bueno. Gracias, Jonathan. Aqui agora uma mesa, a gente montou uma mesa aqui, né, com personagens importantes na história do salvamento em altura, que estão fazendo parte, estão participando aqui do nosso Rope Days 2024. Com alegria eu recebo aqui primeiro nosso veterano, Coronel Taneu, personagem importantíssimo da história do salvamento à altura, o nosso querido Coronel Benhur, né? Eu tenho assim algumas lembranças suas, viu, Benhur, do curso salvamento à altura, mas depois a gente fala disso, né? Não guardei mágoa. E nosso querido Paulo Gil, que é montanhista, escalador, que também participou bastante do lado da época do Ben-Hur, né? De um dos momentos importantes do salvamento à altura, quando ele começou a se modernizar. Paulo Gil, fazia tempo que eu não te via. Muito obrigado por ter aceito o convite. Parabéns, obrigado. Começar aqui pelo nosso veterano, né? Sempre. A gente já entrevistou o senhor aqui no podcast, já contou umas histórias muito bacanas, mas uma história muito bacana que é lá no começo, que é da história do Fresegue. Conta essa história rapidinho de novo para nós, porque ela é muito bacana. Na época eu era tenente em Santos e acontecia o incêndio do Joelma. E a tropa toda acompanhando os acontecimentos e o então subcomandante, era o capitão Jardim, me chamou e falou: Tanil, monta uma guarnição aí para reforçar São Paulo. Aí montei a equipe rapidamente e saímos. Quando estava na subida da serra, entrou um rádio solicitando a volta, que não havia mais necessidade. E voltamos. Mas ficou na minha cabeça aquela história. Pô, a escada mecânica alcança 45 metros. Se eu pegar um prédio acima dessa altura, como que eu vou fazer? Como é que tira a vítima? Como é que eu vou tirar esse pessoal? E por acaso, um dia passeando no Ibirapuera, eu vi uma demonstração de alpinistas. Eles desciam naquela corda rapidinho e de repente parava. Falei, o quê? Aí cheguei perto, etc. E naquela época usavam um 8 e um cinto improvisado, etc. Eu falei, caramba, deu um estalo na minha cabeça. É isso aí. Aí, como eu tinha muito contato com o pessoal da Companhia Docas, fui lá e dei todas as instruções para os engenheiros. Eles fizeram o primeiro 8 que eu testei no IPT, deu para 8.000 quilos. Aí comecei a desenvolver esse trabalho, sabe? Fizemos vários ensaios no Bombeiro de Santos na época. Aí entrei em contato... Que ano que nós estamos falando isso mais ou menos, Coronel? Aí foi... Década de 70, né? O senhor fez como referência... 67, 68, né? Aí entrei em contato com a base aérea, começamos a fazer treinamentos com helicópteros. Mas aí, na época também estava surgindo a espuma de alta expansão. Eu fiz uma demonstração num navio que estava ancorado lá, estava condenado. Foi um sucesso, sabe? Teve o labareda de 10 metros de altura saindo do porão. Em 15 segundos não tinha mais fogo. Sucesso absoluto, saindo tudo quanto é jornal, televisão, etc.
3 dias depois, transferido para o segundo BP Shop. Ele contou essa história, já é fantástico. Não mudou nada, hein, Coronel? Não mudou. Que fantástico. Eu tenho uma imagem, a gente mostrou na sua entrevista do podcast, tem uma imagem dele, não sei se você já viu bem, eu comentei com o Paulo Gil, dele descendo de Fresegue do elevador Lacerda, na Bahia, né? Ele fez uma demonstração, levaram o senhor de helicóptero lá, não foi? Em cima do elevador. Na época, depois que eu voltei para o bombeiro como tenente na Praça da Sé, a gente continuou a desenvolver os trabalhos de testes do Fresegue, etc. E consegui, numa companhia que fabricava cinto, pessoal de linhas aéreas, e disse para ele como é que eu precisava o cinto. Ele bolou o cinto do jeito que eu precisava, e daí para frente nós começamos a fazer vários treinamentos no quartel. Depois de bem comprovado, começamos a fazer demonstrações pela cidade, Avenida Paulista, aqueles prédios altos, etc. E os jornais publicaram. E uma representante do Ministério do Trabalho, vendo as reportagens, ela fez um ofício ao comandante do bombeiro, que na época era o Pulpo. Aliás, o Pulpo era meu fã, ele gostava muito de mim. Aí ele me autorizou a participar do COMPAT, que era um congresso que estava sendo levado a efeito em Salvador, na Bahia. Fui para lá e entrei em contato lá com o bombeiro? Com o bombeiro, fiquei alojado no quartel. E programamos uma demonstração no elevador Lacerda. Aí falei com a encarregada lá do Ministério do Transporte, ela entrou em contato com o almirante comandante da região da Marinha lá. Fui lá, aí ele falou, o que você precisa, tenente? Eu era capitão já na época. Aí eu, na mesa dele, peguei um papel, fiz todo o esquema que eu estava prevendo. Chama lá o major não sei o que era o comandante do helicóptero, um helicóptero grande, 10 toneladas. Aí eu expliquei para ele, aí o comandante falou, o que você acha? Nada, porra, comandante. Leva o bombeiro doido lá. Era, bem cariocão, né? Aí fizemos, sabe, no helicóptero foi eu, meu filho, que tinha 18 anos, ele me acompanhou nessa coisa. E do helicóptero eu desci, aí mandam pela corda também um kit de salvamento, que é um kit que tinha 3 cordas de 100 metros, 5 cintos, tinha ferramentas, etc. Tá no manual da Fresegue, tem todo o desenho disso aí. Aí ele desceu e lá em cima do elevador Lacerda já tinha 3 bombeiros da Bahia que estavam fazendo o papel de figurantes. E dali nós descemos os 3, sabe? O pessoal lá embaixo já fazendo a proteção. Pô, saiu também. Isso aí anos 70 também, né, Coronel? 1980. 80 já. Isso já era capitão esse período. Era capitão já. Maravilha, a história. Bem, a gente vê essa, a gente fica tudo prestando atenção, né, cara? Porque, mas não tem como não prestar atenção. O comandante Taneu foi um grande incentivador para a gente também continuar fazendo esse trabalho de altura, né? Claro. Então, eu até estava fazendo um comparativo agora. O senhor, né, trabalhou muito nessa parte do cinto e tudo mais. O Paulo Gil, né, juntou com a gente lá e começou a falar da fita tubular. A gente falou, que porra que é fita tubular? E da fita tubular foi saindo os primeiros cintos. É verdade. Os primeiros cintos. A gente começou improvisando. Com fita tubular. Aí já foram modernizando, claro, que é uma evolução natural. Mas né? E a segunda coisa que eu ouvindo o senhor falar aqui, a gente chegou a um ponto lá no GBS que a gente pensava assim, porra, essa parte de altura, parte de mergulho, não pode ficar só na parte de salvamento. Né? Principalmente quando a gente pensava no primeiro GI, porra, tudo verticalizado lá, velho. Centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Palco de tragédias históricas, né? Como já disse o coronel. Então ficava naquela, porra, é só o pessoal do primeiro e segundo que vai treinar. Não, vamos abrir essa porra pra todo mundo. O pessoal do interior e tudo mais, isso, aquilo. E aí foi que a gente começou a trazer, né? Civis, como o senhor falou, quando o senhor viu no Ibirapuera o pessoal descendo lá, a gente começou a trazer os civis junto pra gente, assim, ó, os caras tinham um know-how fora de série. Tava na frente, né? Claro. Caverna, né? Trazendo material de precipícios.
Tudo. Então. Tudo. Então foi bem gostoso. Foi um momento muito, esse momento aí, os primórdios lá com o Coronel Tanil, que antes dele também, fundamental, que antes dele a gente vê por imagem, né, os bombeiros usando mangueira para fazer sistema de descida com mangueira, quer dizer, aí vem um momento aí do Coronel Tanil que já passa por um equipamento, eu que estou mais ou menos nós estamos na mesma época, que é a modernização com a importância de trazer, e vem parar um cara, outros também, o Paulo Gion dele. Como é que você foi parar nessa roubada, Paulo? Conta pra nós. Puxa pro seu microfone aí. Chega um pouco mais. Eu vim parar através do Bareta. Tá aí, né? Zé Nelson Bareta. Aqui, já falei com ele. Ele me chamou porque o pessoal do GB lá queria instalar as agarras na parede. Uhum. Para fazer a prática de escalada. Eu já tinha experiência de resgate e tal, já tinha feito um monte de curso de resgate por causa da espeleologia. Mas aí eu cheguei lá e eles tinham... Bom, você lembra bem como que é. Tinha um valorzinho assim para comprar a garra e eu cheguei e olhei aquela torre... Acho que ficou melhor aí, ó, Paulo. Vai. Aqui? Nesse aqui. Esse aqui. Aí eu vi aquela torre maravilhosa, novinha, eu falei, nossa... É aqui. Deixa que eu faço. Ele falou, não, mas a gente tem... dá pra comprar 3, 4 agarras. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu ponho aqui. Não, mas a gente precisa aprender a fazer. Eu falei, não. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E... Bom, a história é longa, mas eu tô... Há 30 e tantos anos aí. E você vai se lembrar disso, né? Porque logo eu era do primeiro, eu fiquei com inveja, viu, negócio? Aí eu fui atrás dele, né? Você lembra disso? Falei, pô, Paulo, você fez uma torre de escalada lá no segundo, tem que fazer no primeiro também, pô. Aí eu usei o discurso do Benhur, né? A gente tá aqui no centro, eu não tenho prédio elevado. E ele, com essa gentileza dele, com essa generosidade dele, foi lá e fez uma parede pra gente também. Eu preciso dizer isso aqui. Eu fui extremamente bem atendido, bem tratado, sempre fui. É indescritível o prazer de trabalhar com vocês. É indescritível. Não faz ideia. Que bom. Mas, Gil, sabe o que acontece? Pessoas como você falou do Bareta, sim, a gente lembra do Nativo, a gente lembra o Makoto. Sempre foram pessoas que sempre nos trataram muito bem, que a gente tratou muito bem. Por quê? Porque entenderam o sentido, né, do que nós fazemos, né? E pessoas como você, como essas pessoas que têm esse desprendimento, né, de querer ajudar, de querer fazer resgate. Você já treinava resgate em caverna, você tinha isso. Sempre essa sinergia sempre provocou grandes transformações, né? E é o que a gente vê até hoje, né? A gente está aqui num evento, né? A gente com pessoas, eu não vou dizer novas, né? Mas assim, mais recentes. Eu entrevistei agora há pouco o Felipe Silveira, que eu não conhecia pessoalmente, que é da Arbolab, que tem todo esse olhar pro Coronel, pro resgate em árvores, né? Subida, corte, que é uma coisa que quanto acidente a gente não teve, né, Benhur? Muitos, né? E essa sinergia, essa parceria, né? Traz sempre uma evolução muito grande, e é o espírito principal, acho que, do Rope Days, né, o Benhur? E uma coisa legal, né, principalmente quando a gente fala do Paulo Gil e do Bareta, que foram os que mais estavam junto com a gente, é que a gente colocou a pimenta no negócio, né? Porque eles falavam assim, ó, porra, a caverna dá pra fazer desse jeito, mas peraí, e se a gente deixar o cara amarrado, e se a gente fizer isso, aquilo, e se o cara, né, e se o cara fizer um nó de ponta cabeça e... Vai dando dá pimenta, como você falou. Então, e esses caras falam assim, mas vai dar merda. Não vai dar merda, fica sossegado, fica tranquilo. Isso pode acontecer com a gente. Isso pode, então a gente levava os caras ao extremo, né, até no extremo da autonomia do que ele ia fazer, da autonomia dos equipamentos, aquilo, e aí foram surgindo cada vez novas técnicas, né? Eu lembro principalmente quando esses caras tiveram pra gente fazer as travessias lá na Paulista. Aí os caras, cara, você vai botar 2? Não, vamos botar 3, acho que dá isso aqui. Experimentar, né? E uma legal, né? Porra, quem vai? Não, vou eu.
Não, mas por que você? Não, vou eu porque fui eu que montei, cara. Se der errado, eu tô lá, porra. E era uma briga. Eu, o Saulo, pra ver quem era o primeiro doido a fazer essas coisas. Mas isso foi muito legal. Mas é legal, mas essa certa dose de ousadia, digamos assim, a gente não era maluco, né? Mas a gente tinha uma certa dose de ousadia, né? Porque também é o seguinte, né, Coronel? A gente não tinha tanto equipamento à disposição, né? A gente não tinha. Né? A gente vê aqui um evento como esse hoje, a quantidade de equipamento que tem, né? Hoje, impressionante. A gente está alinhado com o que hoje no mercado tem de melhor, né? Claro que vivemos uma nova época, a informação hoje ela transita muito mais rápido, enfim. Total. Mas tem um caminho aí de ousadia, né, Paulo? Você acho que você testemunhou isso um pouco também. Mas né? Vocês faziam a mesma coisa antes do que é possível fazer hoje. Vocês já faziam tudo com aquele mínimo de equipamento. É. Mas a gente faz, mas isso é uma coisa que a gente faz questão, porque hoje o Cesalt tem tudo esse monte de coisa. Mas desde a sua época, Coronel, o que a gente faz? O Cesalt ele ensina desde o básico, né? Você dava essas principais. Falava, a gente vai levar o cara do A a Z. É do A a Z, tem que fazer com o mínimo, tem que fazer. Porque se não tiver, sabe, acontecer alguma coisa, tem que saber fazer. Senão não tem que se virar. Senão vira aquele bombeiro que só é bombeiro se tem equipamento. Não. Mas a gente tem que salvar a vida tá lá para ser salva, não é? É a mesma pessoa. O mesmo tipo de pessoa. Personalidade é a mesma. O perfil é o mesmo. O perfil é o mesmo, não muda ao longo do tempo, não né? Muda. Está sempre disposto. Se precisar, eu faço. Com o quê? Com o óculos, com isso aqui? Isso aqui. Vai. Mas a gente não pode perder isso, viu? A gente não pode, né, Coronel? Isso é uma coisa, essa essência de bombeiro a gente não pode perder, não é? Nunca. Isso é uma herança de veterano para... Deixa eu puxar aqui pro senhor aqui. O senhor dizia que isso é uma... Não, assim mesmo. Aí. Peraí. Aí vai. Pode falar que ele vai captar. Melhor, né? Então, que eu estava falando... É uma herança, como o senhor dizia. Esse perfil de um homem de bombeiro, que é diferente de um perfil de um homem de polícia. Veja bem, eu sou a favor que o bombeiro seja independente da PM. O Coronel já está polemizando. Sem desmerecer a PM, pelo contrário, eu tenho um agradecimento muito grande por toda a carreira e a oportunidade que eu tive dentro da PM. Mas o perfil do homem de bombeiro é diferente do perfil de um homem de polícia, tá? Completamente. Então, bom, vamos deixar esse assunto para depois. Tá bom, Coronel, tá bom. Olha, eu quero... Não, mas eu gostaria de complementar aquilo que eu estava falando, porque quando eu voltei para o primeiro GI, não foi o primeiro, voltei para o CCB. E como o Mated ainda era comandante do CCB, eu fui classificado a pedido do Nilton Viana, que era comandante geral, porque eu servi 1 ano e meio em Santander, depois de 1 ano e meio no QG. Tá? Aí quando eu fui promovido por merecimento, e o Viana falou, onde é que você quer servir? Eu falei, quero voltar para o bombeiro. O Mated ainda está lá. Problema dele. Olha, eu fiquei 15 dias, terminava a reunião de oficiais, eu sem função. O que eu faço? Espera aí que a gente vê. Aí, o que aconteceu? Depois de... Aí. Eita! Aí, depois de um tempo, surgiu uma lei lá que o Mated iria perder muitas vantagens, ele foi obrigado a passar para a reserva. Aí veio o Mancini no lugar dele. O Mancini já tinha sido meu comandante em Santos, quando ele era major, conhecia o meu trabalho, meu idealismo. E terminou a reunião lá, todo mundo foi embora, eu fiquei lá. O que você está fazendo aí? Eu estou sem função. Até daí não te deu função? Não. Volta daqui meia hora. Aí fui lá, li jornal na cantina, como eu fazia durante os 15 dias que haviam passado. Aí voltei, ele falou, Tanil, segundo o GBS, tá muito mal. O Mancini lá perdeu o controle, muita punição, bebedeira, etc. Eu quero que você vá para lá. Aí, pô... Bora. Porra, é comigo mesmo. Pegar um negócio embaixo e levantar é fácil. O duro é pegar em cima e manter em cima, né? Aí quando eu estava descendo, o lote
me encontrou na escada e falou: olha, o Fleury está chamando você para secretário de segurança. Eu falei: tá louco. Deixa eu ser bombeiro aqui, ué. Aí declinei do convite e fui para o 2º GBS. Tem um ditado que eu contrario, diz que cada povo tem um governo que merece. Não é verdade. O exemplo tem que vir de cima, porque na tropa tem um ditado que diz que a tropa é o reflexo do chefe. É isso aí. Aí fui para o 2º GBS. Para encurtar, um ano depois eu fiz uma demonstração no edifício Joelma, interditei a 9 de julho, usei helicóptero da PM, fizemos descida de... Olha, em 2 horas descemos mais de 200 pessoas, porque que bacana, que ano que foi isso, coronel? Foi 87. 87. 86. Aí, bom, o que aconteceu? Eu tinha muito contato com a academia, etc. Convidei a rapaziada para participar da demonstração. O helicóptero deixou a equipe em cima do prédio, né, com kit de salvamento, com 6 cordas. Em 2 horas nós descemos uma porção de gente pela aquela face... das janelas. Não, que não tinha... Que não tem janela, face cega. Face cega. Tá? Bom, depois de um ano, o 2º GBS foi considerado uma das melhores unidades do bombeiro. Foi nessa época que nós criamos o ESA. O ESA, o Estádio de Salvamento e Altura, que é parte importante dessa história toda. Total. Coronel, olha, o senhor tem muita história, aliás, todos aqui têm muita história. A gente está fazendo aqui só um breve relato aqui no nosso Rope Days. Eu quero agradecer a todos vocês, comandante Taneu, Benhur, meu querido amigo, Paulo Gil, que eu não via há tanto tempo, que alegria te ver aqui de novo com a gente, muito obrigado, parabéns pelo tudo que vocês representam, estar aqui, eu acho que nesse evento contemporâneo do Salvamento à Altura, que é o Rope Days, nos enche de alegria e é um exemplo para todo mundo que está aqui, viu? Muito obrigado, fiquem com Deus e tamo junto na 193 BombaCast, obrigado. Valeu, nós que agradecemos a oportunidade de poder... Tamo junto sempre. Tamo junto.